Excelentíssimos convidados, já referenciados pela doutora Fátima Bento, excelentíssimos membros da mesa, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras são dirigidas aos homenageados pelo que eles representam para a advocacia. De exercer a advocacia durante 50 anos é seguramente um ato de coragem, é um ato de resistência e é também um ato de teimosia. Ser advogado durante tanto tempo, em condições tão adversas como muitos deles enfrentaram antes e depois do 25 de Abril, é de facto, exige de facto qualidades que aqui cumpre realçar. Conclamo os jovens, os mais jovens, a reverem-se e a seguirem o seu exemplo de profissionais, o seu exemplo cívico. Dentre esses advogados aqui hoje homenageados, eu quero destacar naturalmente a figura do Dr. Luís Francisco Rebelo. Conheci-o de nome pela sua ação, pela sua obra, pelo seu trabalho em prol do direito e da justiça desde os meus tempos de juventude. E tive o privilégio de o conhecer mais tarde, no ano de 1992, quando fui seu aluno de Direito de Autor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, num curso de pós-graduação sobre Direito da Comunicação, onde ele era docente. Conheci as suas qualidades de sabedor do direito, conheci e testemunhei as suas qualidades de pedagogo, conheci e testemunhei, enfim, as suas qualidades que o tornaram ímpar na advocacia, no teatro, na cultura e na vida cívica em Portugal. A única coisa que posso dizer hoje acerca da homenagem que aqui lhe prestamos é que ela tardou. Foi tarde demais. E nisso há uma injustiça muito grande por parte de Portugal, por parte da sociedade portuguesa e, obviamente, também por parte da Ordem dos Advogados. Ao longo da história, a profissão de advogado tem-se revelado sempre como uma das mais polémicas atividades do ser humano. Execrada por uns, adorada por outros, ela foi sempre, contudo, uma profissão ligada aos valores essenciais da pessoa humana, imprescindível para a composição duradoura dos litígios e para a punição dos comportamentos delituosos. Ela surgiu como uma necessidade das pessoas que compareciam perante um julgador, necessidade de melhor apresentarem e defenderem os seus direitos, as suas posições ou os seus pontos de vista. Houve épocas em que esses homens eram desconsiderados e perseguidos, mas outras houve também em que eles eram quase adorados. Na Grécia Antiga não havia advogados profissionais. As partes não tinham quem as representasse perante os arcontes, juízes de então, pelo que defendiam elas próprias os seus direitos e interesses no processo perante o juiz. Estes faziam tudo no processo e davam sempre a palavra às partes para alegarem o que quisessem. A partir de certa altura começou a tolerar-se que as partes pudessem ser acompanhadas por pessoas da sua confiança. Normalmente amigos e familiares que as acompanhavam, que as aconselhavam durante a lide. Assim começou a exigir-se qualidades a esses ajudantes, sobretudo nas questões de direito, os quais começaram também a falar em nome das partes. A partir de certa altura passaram a ser chamados não já os amigos e familiares, mas sim aquelas pessoas que tinham mostrado qualidades e habilidades noutros processos. Estava a desenhar-se a figura do advogado, mais ou menos como hoje o conhecemos. De início, a sua atividade era predominantemente retórica, com recurso a argumentos capciosos e falaciosos, destinados a enganar e ou a cativar a simpatia dos arcontes. Esse período correspondeu ao grande impacto dos sofistas, que ensinavam a retórica, a gramática, a sabedoria e a arte de exprimir o conhecimento. O ensino de então incluía um lugar de destaque para a aprendizagem da retórica, da chicana, das falácias e sofismas para defesa própria ou alheia.
Mas isso levou a que se descurasse ou subalternizasse a justiça material das lides, sendo bastante frequente que os arcontes se inclinassem mais para os aspectos retóricos e meramente argumentativos do que para a justiça do caso material, para a justiça material do caso concreto. Cedo, porém, essa atividade profissional passou das lides individuais para as causas coletivas, que o mesmo é dizer, alargou-se ao campo político. O advogado não era apenas o defensor dos direitos concretos desta ou daquela pessoa, mas sim o defensor de grandes causas coletivas. Para muitos, o primeiro grande advogado da Grécia Antiga é Demóstenes, cuja proverbial eloquência foi usada contra o rei Filipe da Macedónia e na defesa de cidadãos atenienses. A lenda diz que ele era gago e que se curou através de exercícios diários nas praias em que discursava sozinho com a boca cheia de pedras, fazendo com que a sua voz superasse o ruído do mar. Mas foi na Roma Antiga que a figura do advogado viria a assumir o perfil mais próximo do que hoje conhecemos. Os patronos eram homens de grandes conhecimentos jurídicos, por vezes até senadores, que representavam e aconselhavam profissionalmente as pessoas que não eram cidadãos romanos. No período da República Romana, os advogados chamavam-se jurisconsultos e recebiam apoio financeiro das pessoas que patrocinavam, ou seja, dos seus clientes. Quanto mais clientes tinham, maior era o seu prestígio como jurisconsulto, tal como hoje, afinal. Todavia, os maus profissionais já marcavam presença na cidade. Chamados moratores, ingressavam nos processos apenas para retardá-los, através da demora, com chicanas e manobras desleais. Isso acarretou desde logo certa desconfiança para com a classe forense mais nobre, embora o fascínio pela advocacia fosse uma das características do povo romano. Marco Túlio Cícero definiu a advocacia como um nobre e régio labor, pois era considerado um munus público. Foi o período de maior prestígio nas sociedades clássicas. Curiosamente, Cícero, ele próprio, um grande advogado, afirmava que praticamente todas as outras atividades, como a arquitetura, a medicina, a docência e a agricultura, embora honradas, eram atividades inferiores à advocacia porque remuneradas e não liberais. No entanto, e apesar do grande prestígio de muitos advogados, muitos advogados acabaram perseguidos e foram alvo de atrocidades. A um deles terão cortado a língua e cozeram os lábios e depois disseram Silva víbora. O imperador Justiniano procedeu a uma monumental compilação do direito romano e chegou a fazer referências muito positivas à profissão de advogado, considerando-a uma larga avenida para a vida pública e propondo grandes reformas para o seu exercício. Robespierre, outro grande advogado que dirigiu o célebre Comitê de Salvação Pública durante a Revolução Francesa, era conhecido pela sua grande honestidade e pureza de costumes. Para ele, a advocacia era o amparo da inocência e o açoite do crime. Napoleão Bonaparte, que procedeu a uma profunda reforma das leis e do direito em França e na Europa, algumas das quais ainda hoje perduram nos seus princípios essenciais, dizia que os juízes distorcem a lei, os advogados matam-na. Frederico II, o rei da Prússia, pretendeu acabar com a profissão de advogado por entender que eles pervertem a igualdade das leis e maculam a justiça. Não o conseguiu, mas a história registou o seu ódio. Algo semelhante se passou em Portugal com Dom Pedro I, que chegou a proibir o exercício da advocacia, medida essa que não vingou. Sintomaticamente, Dom Pedro foi cognominado o Justiceiro, não tanto pelas suas reformas em prol da justiça, mas sim pela crueldade com que punia as mais pequenas infrações. A primeira regulamentação da advocacia feita em Portugal foi efetuada pelas ordenações afonsinas e, sobretudo, pelas ordenações filipinas, que obrigavam os futuros advogados a estudar
8 anos na Universidade de Coimbra, a única então existente em Portugal, para obter um grau académico compatível com a dignidade e prestígio da sua atividade. Curiosamente, as ordenações filipinas determinavam ainda que, na casa de suplicação, em que as causas se decidem em última instância, não são admitidos os advogados sem prévio exame. Hoje, como em outras épocas, a advocacia atravessa um período muito difícil devido à conjugação de uma série de circunstâncias adversas, endógenas e exógenas. Entre as primeiras está a massificação, a sua empresarialização e a sua mercantilização, situação que em muitos casos conduziram à degenerescência ética e deontológica da profissão e, consequentemente, à perda de prestígio, de dignidade e, em geral, do respeito dos cidadãos e da sociedade. Simultaneamente e como consequência, assistiu-se à saída dos advogados da primeira linha dos grandes combates da sociedade e à entrega das lideranças político-sociais a outras profissões, nomeadamente aos economistas e aos homens do dinheiro. Os compromissos irredutíveis que os advogados estabeleciam com as pessoas, com os seus direitos fundamentais e com a dignidade humana, cederam o lugar a outro tipo de compromissos mais virados para os negócios, para o dinheiro e para as formas de o obter e de o aumentar a qualquer custo. Os pais fundadores do atual regime democrático, ou seja, os líderes dos 4 principais partidos políticos que emergiram com a Revolução do 25 de Abril de 1974, foram 4 homens de formação jurídica profundamente comprometidos com os problemas do ser humano, que sabiam, como sabem os advogados, que a primeira exigência do direito é o respeito absoluto pela pessoa humana. Hoje, os dirigentes do país só sabem falar em dinheiro, como ganhá-lo, como multiplicar, nem que seja à custa dos mais desumanos sacrifícios impostos às pessoas. Quem não tiver dinheiro não tem direitos. E o Estado exige dinheiro, e cada vez mais, aos idosos e à população em geral, para terem acesso à saúde. E, se o não tiverem, que morram abandonados na solidão. O Estado exige dinheiro e, cada vez mais, a quem precisa de ir ao tribunal para defender os seus direitos e interesses legítimos. Quem o não tiver, que faça justiça pelas próprias mãos. O Estado exige dinheiro aos estudantes e, cada vez mais, para poderem estudar. E, uma vez concluída a sua formação académica, lança-os no desemprego ou, então, aconselha-os, sem qualquer pudor, a emigrarem. São os próprios governantes deste país que dizem aos jovens para procurarem outro país. E não há melhor forma de exemplificar a ideia que esses governantes têm do futuro de Portugal. Essa volúpia compulsiva pelo dinheiro chegou já à própria justiça, onde tudo é permitido para criar excelentes oportunidades de negócio, com a própria justiça. Tem sido um verdadeiro regabofe, um fartar de vilanagem. A ação executiva que durante séculos foi tramitada sob a direção de um juiz, de repente foi entregue a profissionais liberais que nem sequer eram licenciados em Direito. O resultado está à vista e dispensa-me de o explicitar. Com a mesma leviandade, o atual governo quer entregar o processo de inventário aos notários, metamorfoseando-os por decreto em juízes e olvidando que esse é o processo mais litigioso de todos. Quando os herdeiros se entendem quanto à partilha da herança, tudo corre bem e não há problemas nenhuns. Quando se não entendem, quase sempre tudo corre mal e é o juiz, enquanto representantes da soberania do Estado, e sobretudo os advogados, enquanto representantes dos interessados, que logram a solução dos problemas através da composição justa dos quinhões hereditários. Em vez de dignificar e fomentar a justiça pública, a justiça soberana, o governo está deliberadamente a degradá-la para obrigar os cidadãos e as empresas a recorrerem à procura de outras formas de justiça privada, como as arbitragens, na qual alguns membros deste governo têm interesse direto e bem conhecido do público.
É a velha tática de degradar deliberadamente serviços públicos para obrigarem as pessoas a recorrerem aos privados, nos quais, muitas vezes, os próprios governantes têm interesses diretos. As ligações da atual Ministra da Justiça ao negócio das arbitragens deveria inibi-la de tomar decisões sobre esta matéria. Mas não. Com o maior descaramento, ela fala sem que, aparentemente, ninguém se preocupe com isso. Mas há mais. Este governo que se apresenta como o campeão do liberalismo em matéria económica atua no domínio da justiça como se o regime fosse uma ditadura, querendo controlar todos os aspectos, mesmo os mais insignificantes, da vida dos cidadãos. Este governo quer combater a criminalidade como na Idade Média se perseguia a bruxaria. Quer meter na cadeia quem minta aos funcionários públicos, equiparando-os assim à dignidade dos juízes. Este governo quer julgar em processo sumário e a quente, em cima dos acontecimentos, crimes gravíssimos, ao mesmo tempo que institui a prisão obrigatória para crimes com diminuta gravidade. Este governo, enquanto privatiza dimensões fundamentais da justiça, quer transformar outras formas de justiça, tradicionalmente na disponibilidade das partes, em justiça estritamente pública, totalmente na dependência do juiz, como acontece com as propostas de alteração ao Código de Processo Civil. Quem concebeu e apresentou estas propostas não anda seguramente pelos tribunais, ou então quer degradar ainda mais a justiça do Estado para que as pessoas fujam dela e recorram à justiça privada, nomeadamente às arbitragens. O que as propostas de revisão do Código de Processo Civil vão ocasionar é uma debandada dos tribunais para as arbitragens e para outras formas privadas de justiça. E é isso que pretende o atual governo e alguns dos seus seguidores na área da justiça e até na própria ordem dos advogados. Processo civil cujo objeto está na disponibilidade das partes, devia estar na disponibilidade das partes, passará a ser totalmente controlado pelo juiz, sem que os portadores dos interesses privados em confronto, interesses disponíveis, repete-se, possam ter qualquer decisão sobre a instância. A fúria legisladora do atual governo no mundo da justiça é uma fúria assassina para a própria justiça. Não há, nunca houve, nem haverá justiça digna desse nome num país onde as leis fundamentais para os cidadãos estão sujeitas a permanentes alterações, feitas sobretudo ao sabor dos humores instáveis de quem lidera e gera a respectiva pasta. Será que os restantes membros do governo não pensam individualmente nas consequências para o país desta instabilidade legislativa? Será que os deputados da maioria perderam todo o sentido de dignidade da sua função de legisladores e estão ali apenas para aprovar obedientemente todos os disparates legislativos que lhes sejam remetidos por este governo de economistas? O que se passou com aquela tentativa primária de criminalizar o enriquecimento ilícito, a reboque de um jornal tabloide de Lisboa, atropelando sem nenhum pudor alguns dos princípios fundamentais da nossa Constituição, não os fará pensar, por um momento que seja, na relevância de uma função, a de deputado, que não pode ser colocada ao serviço dos delírios legislativos de um governo que não tem uma visão global e integrada dos problemas da justiça e apenas está interessado em fazer ajustes de contas com os seus próprios fantasmas e criar condições para que em torno da justiça floresçam e prosperem o mesmo tipo de negócios privados que outrora floresceram e estão a prosperar em torno da saúde? Será que o nosso Parlamento, os nossos deputados, consentirão que as declarações prestadas em inquérito perante o Ministério Público, ou seja, perante os acusadores, valham como prova em julgamento perante um juiz que, em muitos casos, nem sequer ouviu o arguido? Será que os nossos deputados vão consentir nessa aberração quando se sabe que a prisão preventiva é cada vez mais usada fora das suas finalidades legais e como instrumento para forçar os arguidos a colaborarem com os investigadores, como ainda esta semana se viu com um processo muito mediático? Será que a prisão e a liberdade dos cidadãos vai estar subordinada não aos imperativos legais abstratos, objetivos e gerais, mas ao arbítrio das conveniências processuais dos acusadores?
Então agora o juiz de instrução pode ser ainda mais papista que o Papa, ou seja, pode, durante o inquérito, presidido pelo Ministério Público, aplicar medidas de coação mais severas do que as pedidas pelo próprio Ministério Público. Que justiça é esta num país com a mais baixa taxa de criminalidade da Europa Ocidental, com a criminalidade menos violenta da Europa Ocidental, mas que já está outra vez com a maior taxa de reclusão da Europa Ocidental, ou seja, com cerca de 130 reclusos por cada 100.000 habitantes? E, meus caros colegas, perante este panorama, o que faz o escol da nossa classe? O que faz a elite da advocacia portuguesa diante desta calamitosa situação? Calam-se, ou então até aplaudem em público os causadores desta situação e, por vezes, até, pasme-se, vêm a terreno atacar aqueles que, em nome dos advogados e dos cidadãos, a denunciam publicamente. O dinheiro, sobretudo quando é muito, tem a virtualidade de comprar até parcelas significativas da dignidade pessoal e profissional. Meus caros colegas, muitos dos grandes nomes da advocacia portuguesa estão calados perante este panorama desastroso apenas para não prejudicarem os excelentes negócios que têm andado a fazer e continuarão a fazer, esperam continuar a fazer com o Estado, com o Governo, com as empresas públicas, com os institutos públicos, com a administração central e local. O silêncio voltou a ser literalmente de ouro. O silêncio voltou a ser, literalmente, a alma de muitos e bons negócios que não se querem conhecidos. Infelizmente, não podemos contar com esses empresários da advocacia para os grandes combates que teremos que travar no futuro e que já estamos a travar. A eles só lhes interessa o dinheiro. E por dinheiro ou pela expectativa de o ganharem mais facilmente, alguns até são capazes de se aliarem aos nossos piores inimigos e virem a público atacar aqueles que, em nome dos advogados e da cidadania, mais se destacam nesses combates. Meus caros colegas, o que pensar de um governo que ataca como nenhum outro o fizera antes a independência dos juízes portugueses, colocando-a muito abaixo dos funcionários de uma instituição de supervisão bancária como é o Banco de Portugal? Que pensar de um governo que reduz os titulares de um órgão de soberania como são os tribunais à categoria de meros funcionários com uma dignidade e um estatuto funcional muito inferior ao dos funcionários daquela instituição? Então, das decisões do Banco de Portugal em matéria de supervisão, não se recorre para os tribunais, para um juiz? Então, por que é que este governo cortou os rendimentos dos juízes e não os dos funcionários do Banco de Portugal? Este governo de economistas quis dizer, pura e simplesmente, com essa medida, duas coisas muito claras. Que os juízes portugueses são para ele meros funcionários e que, para ele, governo, os funcionários do Banco de Portugal são mais importantes, são mais independentes e têm mais dignidade do que os juízes de direito. Essa situação foi, lamentavelmente, temos que o reconhecer, propiciada pelos próprios juízes, que, ao criarem uma organização sindical para os representarem e, sobretudo, ao fazerem greves às suas funções soberanas, criaram as condições para assim serem tratados. Dir-se-ia que eles estão a ser tratados como atuaram ao longo destas últimas décadas. Dir-se-ia que isto é uma questão inter alios. Mas não. Está em causa a boa administração da justiça, que é um valor superior do Estado de Direito e um serviço público essencial ao progresso económico e ao desenvolvimento pacífico da nossa sociedade democrática. Não haverá boa administração da justiça sem juízes independentes. E não haverá juízes independentes quando qualquer governo, por motivos conjunturais, lhes pode diminuir tão drasticamente as suas remunerações. Meus caros colegas, ao contrário do que a atuação de muitos juízes tem sugerido, a começar por muitos dos seus dirigentes sindicais, a independência deles não é um privilégio corporativo ou pessoal, mas sim uma garantia do Estado de Direito aos cidadãos e à sociedade democrática de que a justiça será administrada de acordo com a lei e o direito, sem quaisquer dependências em relação a outras instâncias. Por isso,
tal como em outros momentos da nossa história, teremos de ser nós, advogados, a sair também, e mais uma vez, em defesa dessa garantia da boa administração da justiça, que é a independência dos juízes. Sem juízes independentes não haverá justiça. E por isso é nosso dever lutar pela independência dos juízes, pois só assim poderemos ter uma justiça realmente independente. Dos juízes e dos magistrados em geral, esperamos apenas que meditem e tirem as conclusões do facto de terem optado por formas de organizações impróprias do seu estatuto funcional de titulares de órgãos de soberania e que os conduziram à lamentável situação em que se encontram. Os advogados portugueses não merecem a forma como, em geral, são maltratados nos nossos tribunais pelos nossos magistrados. Os advogados constituem um dos 3 pilares em que assenta o nosso sistema judicial. Sem advogados, também não haverá justiça digna desse nome. É a parcialidade dos advogados na defesa dos interesses das causas que patrocinam que reforça e, às vezes, até impõe a imparcialidade dos juízes na decisão dessas causas. Foram os advogados portugueses que, em 25 de abril de 1974, impediram que a justiça caísse na rua. Foram eles que salvaguardaram o sistema judicial das contingências de um processo revolucionário que abanou, e de que maneira, as estruturas do antigo Estado Novo. Foram os advogados que protegeram os juízes e os procuradores dos antigos tribunais plenários da ditadura e permitiram que eles, apesar dos crimes cometidos, transitassem tranquilamente para os tribunais comuns do Estado de Direito Democrático, cuja construção então se iniciava, sem sequer serem objeto de um mais leve juízo de censura. Também por isso os advogados deveriam ser tratados com mais respeito pelos magistrados portugueses, sobretudo pelos juízes. Os juízes não são os donos da justiça, como alguns se julgam, mas sim servidores da justiça, tal como os advogados e os magistrados do Ministério Público. A justiça não tem donos, mas sim servidores, e só será respeitada pela comunidade dos seus destinatários quando os respeite também e, sobretudo, quando os seus agentes se respeitarem reciprocamente uns aos outros. As queixas que eu tenho recebido na Ordem dos Advogados, dando-me conta de situações inacreditáveis de falta de respeito por parte de magistrados para com os advogados e, sobretudo, a demissão e a incapacidade dos órgãos de regulação das magistraturas em porem fim a esse escândalo, constituem a evidência de um grave problema no funcionamento do nosso sistema judicial a que urge pôr cobro o mais rapidamente possível, sob pena de a justiça se degradar ainda mais aos olhos dos cidadãos. O advogado é o procurador dos cidadãos, quer dos que vão a tribunal pedir justiça, quer dos que vão a tribunal prestar contas à justiça, quer ainda dos que simplesmente exercem os seus direitos ou defendem os seus interesses legítimos. A principal função do advogado, enquanto procurador altamente qualificado, é representar os cidadãos, seja nos tribunais, através do patrocínio forense, seja em quaisquer outras instâncias. Enquanto a função dos juízes e procuradores se estrutura como poderes de Estado, a dos advogados exprime-se como contrapoder. É esta dimensão de contrapoder que constitui a essência da advocacia, tal como se manifestou ao longo da história e que hoje reassume nos modernos Estados democráticos uma súbita atualidade. Os poderes, sejam eles quais forem, tendem sempre para a degenerescência se não forem contrabalançados por culturas anti-autoritárias. O poder judicial rapidamente degeneraria para uma imensa feira de vaidades e consumir-se-ia numa rotina burocrática e autoritária se não fosse a constante e dinâmica intervenção dos advogados em reafirmação dos direitos fundamentais dos cidadãos que representam. Essa intervenção, alicerçada nas categorias axiológicas de liberdade e de independência, reconduz permanentemente o poder judicial às suas finalidades constitucionais e recoloca-o na função de servir o Estado de Direito, a sociedade democrática e a cidadania em geral. A advocacia
posso dizê-lo com orgulho, é verdadeiramente o eixo da roda que faz mover a justiça nos países democráticos e nos Estados de Direito. Além disso, os advogados constituem a mais forte e genuína garantia da independência do poder judicial. Uma justiça sem advogados, ou com advogados fragilizados ou subservientes, facilmente seria controlada por outros poderes. Basta olhar para os períodos de eliminação da democracia para ver a facilidade com que o poder judicial sucumbe a outros poderes, nomeadamente ao poder político. A fragilidade do poder judicial sem advogados independentes pode constatar-se na forma subserviente como funcionaram e funcionam os tribunais nos regimes políticos autoritários. Sem advogados livres e independentes, os tribunais serão sempre subservientes com os poderosos e autoritários com os humildes. Isto é, serão tanto mais fortes com os fracos, quanto mais fracos serão com os fortes. Por outro lado, a jurisprudência, tão útil e necessária na fixação do genuíno sentido normativo das leis, nunca dispensará o contributo criador dos advogados, pois são eles que dão conteúdo prático às normas legais através dos casos da vida real que patrocinam. Os grandes progressos jurisprudenciais foram sempre impulsionados pela necessidade de modelação jurídico-normativa dos concretos conflitos de interesses que reclamam a intervenção do direito. São, pois, os advogados que, pela sua dinâmica e criatividade na interpretação das normas legais, em função dos litígios da vida social, dão um contributo insubstituível para o aperfeiçoamento dos mecanismos da administração da justiça e mesmo para o progresso do direito. Ser advogado hoje, na sociedade democrática, exige, afinal, as mesmas características que são necessárias nas autoridades autoritárias: coragem, resistência e teimosia. Ser advogado, hoje, como noutros tempos, é travar uma luta contra o arbítrio, contra a arrogância, contra a prepotência. Por isso, devemos combater também a massificação da advocacia, pois esse fenómeno constitui uma das principais causas da degradação da profissão e da justiça, criando condições para a elevação das qualificações técnicas e deontológicas da profissão. É dever de todos nós combater a desjudicialização da justiça e denunciar as negociatas que à sua volta se estão a fazer. É dever de todos nós lutar para que os cidadãos, independentemente das suas capacidades económicas, tenham acesso à justiça, tenham acesso a um juiz de direito, para que ele decida com justiça o seu litígio. É necessário e imperioso lutar pelo aperfeiçoamento do atual sistema judiciário e pela sua não governamentalização e partidarização, como pretende o atual governo, com o apoio de alguns setores dentro da própria ordem, ao sistema de apoio judiciário. É necessário que todos os advogados que o queiram possam participar no sistema de acesso ao direito, num plano de igualdade de deveres e de direitos, num plano de iguais responsabilidades, e não apenas aqueles advogados que o governo queira escolher para essa tarefa. É necessário combater a funcionalização da advocacia ou de alguns dos seus setores. É preciso que todos exijamos que o governo cumpra atempadamente as suas obrigações para com os advogados que trabalham no âmbito do acesso ao direito e lhes pague atempadamente os honorários a que têm direito e não invente processos para atrasar esse pagamento e não invente expedientes fraudulentos, como é exigir que sejam fiscalizados pelos funcionários judiciais somente para atrasar esses pagamentos. A Ordem e a esmagadora maioria dos advogados estão profundamente empenhados em combater quaisquer tentativas de fraude que surjam no sistema de acesso ao direito, punindo com severidade os prevaricadores, mas não estão para enxovalhar publicamente os advogados portugueses. É necessário que o Governo respeite e manifeste esse respeito pelos advogados. É necessário que o Governo não se alie aos prevaricadores noutros domínios do sistema judicial para combater os advogados e a sua ordem. Historicamente, o exercício autêntico da advocacia revela-se como uma imprescindível utilidade para os cidadãos e para a sociedade democrática, ao mesmo tempo que constitui um incómodo para os poderes, para todos os poderes. De tal maneira que os advogados serão tanto mais úteis à sociedade
quanto mais incómodos forem para com os poderes. E serão tanto mais incómodos para com os poderes, quanto mais úteis forem aos cidadãos e à sociedade. Por tudo isso é que os advogados desempenham um papel insubstituível no reforço das culturas anti-autoritárias tão necessárias ao progresso social e ao desenvolvimento harmonioso da pessoa humana. Meus caros colegas, termino como gosto de terminar as minhas intervenções em momentos solenes como este, recordando as ilusões que há décadas tinha, as ilusões e os ideais que há décadas tinha quando decidi optar por esta profissão. Hoje, felizmente ou infelizmente, não tenho nenhuma ilusão sobre a nossa profissão, mas seguramente, muito felizmente, mantenho todos os ideais que me levaram a optar por ela. Muito obrigado.